de Nicolas Ferreira, que quer a quebra de sigilo de Lula e Dino. Será que é possível mesmo essa quebra de sigilo por parte do Flávio Dino e do presidente Lula? A gente vai explicar para você nesse vídeo aqui e outras pautas também que serão parte do nosso editorial. Não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, mande para o maior número de pessoas. É sempre importante ter você aqui conosco. Bora começar? Vamos lá. Matéria do Estado de Minas, do Portal de Minas. Nicolas Ferreira, deputado federal, defende a quebra de sigilo de Lula e Flávio Dino em CPMI. Então, na CPMI, ele chegou a fazer o requerimento pedindo a quebra de sigilo do Lula e do Flávio Dino. O deputado do PL de Minas Gerais afirma que esquerda cria narrativas na CPMI para blindar membros do governo Lula e evitar convocações. E aqui, o Estado de Minas colocou a fala do deputado Nicolas Ferreira, que pediu a quebra do sigilo de Lula e de Flávio Dino. Vamos lá. 2 pontos que eu colocaria aqui. Quebra de sigilo do Lula. Duvido muito. E eu acho que, por mais que você não goste do Lula, ou que você goste do Lula, você tem que entender o seguinte. Ainda é o presidente da República. Dar o poder para quebra de sigilo do presidente da República é algo muito temerário. Então é algo assim, muito complexo de se fazer. Então a possibilidade da CPMI deferir um pedido como esse é nula, é quase zero. Mas, entretanto, todavia, contudo, nós temos que falar também do Flávio Dino, que é ministro da Justiça. A CPI já tem subterfúgios mais do que suficientes para pedir a quebra de sigilo. Afinal, se Flávio Dino não tem o que temer quanto a qualquer possível omissão, porque a tese da base bolsonarista é que há uma omissão por parte do Flávio Dino. E o Flávio Dino, uma vez que tem essa tese contra ele, também, se não tem nada a esconder, poderia apresentar documentos, aceitar a quebra de sigilo telefônico sem menor preocupação. A grande questão é, será que ele não tem essa preocupação? Porque o governo, a base do governo, que está em maioria na CPMI, tenta blindar Flávio Dino, que até agora ainda não foi convocado para a CPMI. E aí, o que eu percebo? Na CPMI, os deputados de oposição estão ganhando uma maior maturidade. Porque vamos ser sinceros, eu não estou aqui para passar pano para ninguém. Nas primeiras falas do Dino, lá quando ele foi ouvido na Câmara dos Deputados, em especial na Câmara dos Deputados, a gente percebeu que a oposição estava perdida, não conseguia dialogar e impor fatos sólidos na discussão. Mas na CPMI, eles foram se encontrando e se achando, e hoje eu acho que daria uma discussão muito interessante a oitiva do Flávio Dino na CPMI. Então, esperamos que esse requerimento do deputado federal Nicolas Ferreira seja aprovado, seja avaliado, seja aprovado. Seria interessante saber o que tem de quebra de sigilo, o que aconteceu, quais as discussões, se Dino sabia ou não sabia das informações que a BIM tinha repassado, assim como o próprio Kim Kataguiri, dentre outros deputados, argumentam, e como, inclusive, até alguns que foram na CPMI falaram, como o próprio Coronel Naime. Então seria interessante a gente acompanhar essa fala do Flávio Dino. Bora lá, pessoal. Agora eu vou pegar uma publicação do deputado Carlos Sampaio. Lembrando vocês que eu sempre vou citar a fonte. Nosso objetivo aqui, em momento algum, será o interesse de espalhar qualquer tipo de fake news. É citar a fonte, fazer comentário e análise política, jurídica, filosófica e econômica sobre isso. Então, o deputado Carlos Sampaio colocou uma matéria aqui dizendo: vexame internacional. De viagem à América do Sul, o presidente Biden tira Brasil da agenda após declarações de Lula e eleva a tensão. A matéria aqui foi retirada do jornal Cidade Online, tá? Do jornal Cidade Online. E ele escreveu o seguinte: de acordo com correspondentes da Globo News em Washington, nos Estados Unidos, Joe Biden tirou o Brasil do roteiro de viagem após os infelizes comentários recentes do presidente brasileiro sobre a guerra na Ucrânia. O Brasil segue sendo prejudicado pelas acusações e declarações irresponsáveis do Lula. Lamentável. Pessoal,
A narrativa era que se Lula vencesse as eleições, o Brasil ia voltar ao cenário nacional como a menina dos olhos de ouro do mundo. O Brasil, só para vocês terem noção, e aqui eu vou citar o Pedro Doria, do Canal do Meio. Ele falou o seguinte: Lula erra demais. Lula não é um player internacional achando que ele vai trazer a paz na Ucrânia, achando que ele vai conseguir dialogar e impor o fim do imperialismo mauzão americano contra os países pobres, como ele tenta argumentar que faz. Não, só passa vergonha lá fora e vexame. Aqui o Brasil tem um ativo gigantesco chamado Floresta Amazônica. Controle do meio ambiente, onde o Lula pode utilizar isso. Se ele quer dialogar, ter acesso ou abertura, ele poderia utilizar isso. Mas ele vai totalmente na contramão, passando vergonha aos brasileiros em cada lugar que ele chega. Outro ponto interessante que a gente tem que discutir aqui é uma matéria, tá? E isso aqui você pode confirmar na Financial Times, tá? É uma matéria que diz que houve uma interferência, inclusive da própria CIA americana, aqui no Brasil, para que Bolsonaro não tomasse qualquer medida. Então teve uma pressão dos norte-americanos aqui durante o período eleitoral. E isso viola os preceitos e viola, com toda certeza, a soberania do nosso país. E aí o grande problema que nós teremos aqui a debater é: The New York Times e o The Washington Post soltaram matérias dizendo que Biden agora fala: Lula, você esqueceu tudo o que fizemos por você durante as eleições? Ou seja, nós mantivemos a democracia no Brasil, nós permanecemos, autorizamos que você permanecesse, ou seja, articulamos para que você permanecesse aí. O Glenn Greenwald, que era jornalista do The Intercept, ele fez uma postagem também levantando essas argumentações. Como a esquerda autoriza que o imperialismo norte-americano interfira aqui para ajudar Lula, se ele tanto critica os norte-americanos? Então, assim, o próprio Glenn Greenwald, que é de esquerda, que ajudou o Lula a sair da cadeia naquela época, ele traz críticas a isso, sabe? Então, assim, tem muitas críticas que vêm acontecendo dentro da própria esquerda em relação às medidas de Lula, inclusive dentro do plano internacional. O Ciro Gomes, o tempo todo, está fazendo críticas ao Luiz Inácio Lula da Silva, aí, porque sabe muito bem que Lula está metendo os pés pelas mãos. É simples assim. Vamos lá, matéria do